Com certeza você já olhou para o céu à noite para admirar as estrelas. E talvez tenha notado algumas manchas difusas entre elas. Mas o que talvez você não saiba é que essas manchas no céu que ficam entre as estrelas são na verdade nebulosas. Mas afinal, o que são as nebulosas? Nos acompanhe nessa jornada entre as estrelas para descobrir. As nebulosas são nuvens moleculares, formadas por hidrogênio, hélio, plasma, poeira cósmica e outros gases ionizados. Elas se localizam no espaço interestelar, no interior das galáxias. Seu nome vem do latim nebula, que significa nuvem, e recebeu esse nome por conta da sua aparência. São as nebulosas que dão origem às estrelas. A partir da aglutinação dos materiais que compõem as nebulosas, ocorre o processo de formação de estrelas e sistemas planetários, resultando assim em regiões como o nosso sistema solar. Podemos dizer que as nebulosas são os berçários das estrelas. Agora, iremos ver os diferentes tipos de nebulosas que existem no nosso universo. Nebulosas de emissão. As nebulosas de emissão são nuvens de gás com altíssima temperatura. Os átomos da nuvem são energizados por luz ultravioleta de uma estrela próxima e emitem radiação quando decaem para estados de energia mais baixos. Nebulosas de emissão são geralmente vermelhas por causa do hidrogênio, que é o gás mais abundante do universo e que emite a luz vermelha. Um exemplo famoso de nebulosa de emissão é a nebulosa de Órion. Esta nebulosa fica a uma distância de 1800 anos-luz do nosso Sol e é formada por gases que rodeiam um grupo de estrelas jovens e cujos átomos se excitam com a energia dessas estrelas. Outro exemplo de uma nebulosa de emissão é a nebulosa Ômega, também conhecida como a nebulosa do cisne ou nebulosa da ferradura. Essa nebulosa está localizada na constelação de Sagitário e está entre 5.000 a 6.000 anos-luz da Terra e mede cerca de 15 anos-luz de diâmetro. Nebulosas de reflexão. As nebulosas de reflexão são nuvens de poeira que refletem a luz de uma estrela ou de mais estrelas próximas. Elas não são quentes o suficiente para provocar a ionização do gás da nebulosa, como ocorre com as nebulosas de emissão, mas são brilhantes o suficiente para tornarem o gás visível. Por isso, o espectro das nebulosas de reflexão é semelhante ao das estrelas que as iluminam. As nebulosas de reflexão geralmente são azuis, porque a luz azul é dispersa mais facilmente do que a vermelha. As nebulosas de reflexão e as de emissão geralmente são vistas juntas e às vezes são chamadas de nebulosas difusas. Uma das nebulosas de reflexão mais conhecidas é a que fica ao redor das estrelas das Pleiades, que se localizam na constelação de Touro, na qual também é conhecida por um nome alternativo de nebulosa Maia, devido à estrela Maia, que é a terceira estrela mais brilhante que compõe as Pleiades. Outra nebulosa de reflexão bem famosa é a nebulosa Cabeça de Bruxa. Essa nebulosa fica na constelação de Eridanos, a cerca de 900 anos-luz da Terra. Observações mostram que a emissão de monóxido de carbono em toda a parte substancial desta nebulosa é um indicador da presença de nuvens moleculares e da formação de estrelas na nebulosa. Ela está associada à estrela Rigel, que é a estrela mais brilhante da constelação de Órion. A nebulosa Cabeça de Bruxa
brilha principalmente graças à luz que é refletida de Higel na fina poeira da nebulosa. Agora, veremos um outro tipo de nebulosa, chamada de nebulosas escuras. As nebulosas escuras são nuvens de gás e poeira que impedem quase completamente a luz de passar por elas. São identificadas pelo contraste com o céu ao redor delas, que é sempre mais estrelado ou luminoso. E elas podem estar associadas a regiões de formação estelar. Algumas nebulosas escuras são visíveis a olho nu, e são como grandes manchas escuras que entram em contraste com o fundo brilhante da Via Láctea. Um exemplo de nebulosa escura é a nebulosa Cabeça de Cavalo. Ela está localizada logo abaixo de Zeta Orionis, estrela que faz parte do cinturão de Órion. Essa nebulosa está aproximadamente a 1500 anos-luz da Terra. A forma característica de sua nuvem escura de plasma, poeira e gases torna a sua aparência bem peculiar, assemelhando-se à cabeça de um cavalo. O brilho vermelho se origina do hidrogênio, que é o gás que predomina por trás dessa nebulosa, e que é ionizado por conta da proximidade da estrela brilhante Sigma Orionis. A cor escura da nebulosa Cabeça de Cavalo é causada por uma poeira bastante espessa. Essa nebulosa tem cerca de 16 anos-luz de extensão e uma massa total de aproximadamente 300 massas solares. Outra nebulosa escura bem conhecida é a nebulosa Saco de Carvão. Essa nebulosa está localizada na constelação do Cruzeiro do Sul. Ela é facilmente visível a olho nu, como uma mancha escura no céu. A nebulosa Saco de Carvão está a cerca de 600 anos-luz da Terra. Ela forma uma silhueta sobre a brilhante faixa estrelada da Via Láctea. E é por isso que essa nebulosa é bem conhecida pelos povos do Hemisfério Sul, desde a antiguidade. Agora, vamos falar sobre o último tipo de nebulosas, chamadas de nebulosas planetárias. As nebulosas planetárias são constituídas por um invólucro brilhante, em expansão de plasma e gás ionizado, que é expulsa durante a fase na qual as estrelas gigantes vermelhas atravessam nos últimos momentos das suas vidas. As nebulosas planetárias receberam esse nome porque, quando foram vistas no telescópio pela primeira vez, elas se pareciam com um planeta. Posteriormente, descobriu-se que elas eram causadas por material ejetado de uma estrela central. Esse material é iluminado pela estrela central, na qual geralmente termina se transformando em uma anã branca. No final da vida das estrelas que atingem a fase de gigante vermelha, as camadas exteriores da estrela são expelidas devido a pulsações e a intensos ventos estelares. Após a expulsão dessas camadas, subsiste um pequeno núcleo da estrela, o qual se encontra a uma grande temperatura e brilha intensamente. A radiação ultravioleta emitida por este núcleo ioniza as camadas externas que a estrela tinha expulsado. Isso ocorre com estrelas de menor massa, como o nosso Sol. Quando os processos de fusão nuclear estão perto de esgotar-se, algumas estrelas como essas aumentam muito seu volume, se transformando em uma gigante vermelha. Possivelmente, o nosso Sol passará por esse processo. Ele aumentará muito seu volume, engolindo alguns planetas do nosso sistema solar, incluindo a Terra. Em seguida, seu volume irá diminuir, resultando assim no aspecto que vemos em uma nebulosa planetária. O núcleo da estrela que diminuiu de tamanho não tem uma fonte de energia adicional e irá gradualmente irradiar sua energia e esfriar, resultando assim em uma anã branca. Agora, iremos ver um exemplo de nebulosa planetária. Um exemplo famoso de nebulosa planetária é a chamada de nebulosa de Helix, ou
de nebulosa da hélice, mas ela é mais conhecida pelo nome de o Olho de Deus. Estudos recentes mostram que essa nebulosa possui um formato diferente do que anteriormente se pensava, no qual consiste em dois anéis que cruzam-se, tornando-a, assim, ainda mais fascinante. Essa nebulosa está localizada na constelação de Aquário, e sua distância da Terra é de aproximadamente 700 anos-luz. Outro exemplo de nebulosa planetária é a nebulosa D'Onnell, que possui um aspecto bem semelhante à nebulosa de Helix. A nebulosa D'Onnell está a 2.300 anos-luz da Terra e se localiza na constelação de Lira. A nebulosa D'Onnell recebeu esse nome por causa do formato dos seus gases, que lhe dão um aspecto característico que lembra um anel. Existem diversas outras nebulosas incríveis no nosso universo, mas essas nebulosas ficam para outro vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Assim, mais pessoas podem conhecer e acompanhar esse canal e aprender mais sobre astronomia e sobre como o nosso universo funciona. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações na opção Todos para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até a próxima.